A Rosa, para mim, ela sempre foi uma batalhadora. A Rosa é inspiração, que a história da Rosa me inspirou a cada dia. E a MAP é a Rosa. Quanto é importante a gente deixar o nosso legado, né, de trabalhar certo, de maneira certa. E o que eu mais prezo, a MAP, a Rosa, só chegou onde chegou, só fez o que fez por conta da equipe. A MAP é Rosa, a MAP é franquia, a MAP são mulheres. Mulheres tentando achar seu lugar no mundo e mostrar para todo mundo que nós somos capazes. A minha infância foi no sítio, quando meus pais moravam com os meus avós e nós éramos em 4 irmãos. Os meus pais, eles eram muito simples, então assim, eles não tinham leitura, não sabiam escrever, mas mesmo assim não faltava amor para nós. Ele brincava sempre na chuva, no sol, debaixo dos pés de café, correndo de pega-pega no meio do arroz. Mas teve uma parte na nossa infância que foi muito difícil, que foi a parte de falta de comida mesmo, de ter o que comer. Foi quando a minha mãe deu os filhos embora para poder trabalhar em troca de comida. A gente veio do Paraná, eu tinha os 2 e estava grávida, não sabia. Aí a gente mudou para esse sítio e nós não tinha nada. Tinha dia que eu não tinha nada para pôr nas panelas. Se não fosse a minha sogra ajudar nós passava fome. Cada vez que eles mudavam de um lugar, eles pediam a gente de volta, mas dava para outra família, porque eles não tinham mesmo condições de sustentar. Até os meus 14 anos. Quando eu fiz 14 anos, aí ela me deu para outra pessoa, onde eu fiquei muitos anos lá com ela, que foram 14 anos também. Então, metade da minha vida quase foi com essa pessoa, que é a doutora Sônia. A mãe dela trabalhava comigo já fazia um tempo e eu convidei ela para vir para me ajudar com as crianças, porque fica difícil a pessoa fazer o serviço da casa. Então ela ficou lá. Ela sempre elogiava muito e sempre falava da minha capacidade. Então, acho que ela fez eu acreditar no que eu nem sabia, né? E eu percebi que a Rosa era muito inteligente, muito simpática, mas estava num momento assim que ela precisava de orientação, porque ela estava morando com a mãe estava muito assim atordoada com a separação e tal. A doutora Sônia foi assim, para mim, como se fosse da família. Doutora Sônia naquela época significava minha mãe puxando a minha orelha, porque minha mãe não fazia isso. Foi uma segunda mãe para ela, né? Eu falava que eu era a mãe 2 dela, mãe 1 e 2. Ela tem 2 mães. Eu fui crescendo e aí eu fui trabalhando na casa dela para ajudar, mas aí tinha a necessidade de fazer algo mais na minha vida. E no meio do caminho apareceu o meu filho, que é um presente de Deus, mas aí eram 2 pessoas que eu tinha para sustentar. A Rosa passou por várias etapas, ela se esforçou, ela deu todo o esforço que precisava para chegar lá. Então, se você tiver um sonho, não comece fechando, não é possível. É possível. Vá por partes, sobe um degrau hoje, outro amanhã, que é possível. Você chega lá, faça um planejamento, mas principalmente acredite que é possível. Tudo é uma fase. Tem a fase boa, tem a fase ruim. Todas vão passar. Todas passam. Por todas as fases que eu passei, eu falo, gente, tudo passa. E aí foi quando eu peguei um serviço no frigorífico, que era no período das 4 da tarde até 1 da manhã, e conheci a Margarete. E lá no frigorífico a Margarete fez, né, toda a diferença na minha vida, de mudar assim, o meu pensamento do que era uma profissão. Eu trabalhava no frigorífico, na área de segurança do trabalho, e a gente trabalhava à noite, que era o turno da noite. Então eu tinha muito contato com as pessoas, porque eu trabalhava numa sala onde distribuía uniformes e tal. Então no intervalo as pessoas, na janta, né, as pessoas iam lá conversar comigo, porque eu trabalhava no ambulatório. Então à noite a gente é meio que muito achegado às pessoas. E ela começou a ficar curiosa do que eu fazia, né? Eu comecei a admirar a profissão de um homem, porque até então só homem era técnico de segurança, né, sendo feito por uma mulher. Eu falei, por que você não estuda? Você não vai fazer alguma coisa? Eu falei, eu não. Por que não? Por que não? Não tem um porquê não.
Você não é diferente, né? Porque ela fala assim, ah, você estudou, né? Você está trabalhando à noite, né? É difícil. Eu falei, não é, você também pode. Além de inspirar, né, o trabalho da Margarete me inspirar, ainda ela aconselhava mesmo. Faz o curso de técnico de segurança, você vai poder dar um futuro melhor para o seu filho. E aí eu comecei a fazer o curso de técnico de segurança à noite no Senac. Porque ela fazia de tudo. Ela vendia roupa, ela fazia brinco, fazia faxina. Ela trabalhava no frigorífico, ela não parava. Ela era 220 por hora. Tudo ela fazia. Saí do frigorífico, pedi demissão e fui estudar à noite. Morando na doutora Sônia, trabalhando no consultório, fazendo faxina e estudando à noite. A Rosa, para mim, ela sempre foi uma batalhadora, uma pessoa assim que tinha muito potencial. Mas eu nunca imaginei que ela queria abrir uma empresa. Isso aí eu ainda não, né? Ela acreditava naquilo, acho que ela acreditava mais de ser segurança do trabalho do que eu mesma. E eu que inspirei ela, entendeu? No finalzinho do curso de técnico de segurança do trabalho, eu fui fazer estágio numa empresa de segurança e medicina do trabalho que prestava serviço nessa área, nesse ramo. E 4 meses foram suficientes para eu entender o que eu deveria fazer da minha vida dali para frente e tudo que eu não queria fazer. No 4º mês do estágio, eu cheguei na doutora Sônia e falei assim, eu vou montar uma empresa de medicina do trabalho, porque eu sei tudo que eu não devo fazer na minha área. E a doutora Sônia sabia, né? Porque eu ia montar uma empresa de que jeito? Eu tinha sonhos, tinha ideias, mas como ia montar? Ela tem uma ousadia, né? Assim, que é necessário para quem é empresário. Mas principalmente eu sabia que ela era determinada, ela tinha foco naquilo. Quando ela quer fazer uma coisa, ela vai e faz, entendeu? E não espera muito, a situação tá boa, ela vai e faz mesmo. E eu falei, bom, então vai ser legal a gente montar uma empresa junto e tal. E ela falou, não, se você conseguir montar a estrutura do serviço, eu entro com a estrutura financeira. E foi quando eu montei a Pulso na época, que foi a primeira empresa, que foi em 2004. Só que uma empresa de segurança do trabalho envolve um SESMIT inteiro, que é uma equipe de profissionais da área da segurança. E aí eu não tinha como contratar esses profissionais e eu fui conversar com os meus professores. Quando ela terminou o curso, né, e ela quis então começar a trabalhar nessa área. E aí ela me chamou e ela no começo fez uma reunião com vários técnicos de segurança. Eu acho que ela queria fazer tipo de uma associação, alguma coisa semelhante. Eu vou montar uma empresa de segurança do trabalho. Vocês querem vir trabalhar comigo? Seria a troca, o que eu fizer de serviço, vocês ganhariam por isso, sem ter salário fixo nem nada. E eles aceitaram. Depois de 2, 3 meses, mais ou menos, que a Pulso estava montada, e apesar de eu ter fechado 80 contratos no primeiro mês, ficava difícil de gerir esse monte de serviço e ainda ter que esperar o tempo de receber pelo serviço, né, mantendo a empresa. Foi quando a doutora Sônia e o doutor Júlio decidiram não continuar mais na sociedade. E na época éramos em 3 sócios. O outro sócio também não tinha condições financeiras de bancar a parte da doutora Sônia. Ela é uma pessoa que resgata, entendeu? Ela vai atrás do resgate de corações, resgate de almas, resgate de pessoas. Ela tem isso dentro dela. E eu sempre senti isso dentro dela. E às vezes algumas situações que a Mac passava por dificuldade, o que ela fazia? Ela começou a vender outras coisas. Tem uma época que ela precisava arrecadar um dinheiro, ela vendeu guarda-chuva. Ela vendeu guarda-chuva. E quando eu fui fazer uma visita para um dos nossos clientes numa cidade de fora, ele tinha ganhado um container de guarda-chuva da Receita Federal que tinha sido apreendido e estava vendendo para ajudar o Fundo Social da cidade. E me ofereceu, a esposa do prefeito falou assim, nós estamos vendendo guarda-chuva, você não quer comprar para ajudar? Foi vendendo guarda-chuva? E foi onde eu comecei a vender guarda-chuva. Então em 2 meses eu vendi 3.800 guarda-chuva. Paguei a doutora Sônia o investimento que ela fez e fiquei com esse outro sócio na Pulso.
E a Pulso assim foi caminhando, conseguindo comprar outras empresas de medicina que foram quebrando, né, falindo. As outras empresas faliam, chegava até nós e oferecia, ó, te entrego por preço assim de banana só para em troca da carteira, você assume? Eu assumi e assim foram 3 empresas que nós compramos na época. Quando foi em 2010, esse meu sócio também quis parar com a profissão dele, quis mudar de cidade, ir embora com os filhos, que os filhos iam fazer faculdade em outro lugar. E a irmã dele quis ficar com o trabalho. Falei, não, então, como não tinha acordo, né? Falei, não, pode ficar com a empresa, com a sua irmã, e eu começo de novo. E aí nós só fizemos a divisão da carteira de cliente. Ele ficou com o telefone, com o carro da empresa, ficou com todas as coisas e eu comecei tudo do zero. Aí foi quando eu montei a empresa com o nome de MAP, que é o nome da minha mãe, que é Maria Aparecida Maia Pérez. E aí eu montei essa empresa e ela é a que vem até agora, né? Graças a Deus. É uma empresa familiar e é o sustento da minha família inteira. E é um motivo maior de alegria para mim, assim, no profissional, porque ela tem sido bênção na minha vida e possibilitado eu fazer outras coisas da minha vida graças ao trabalho que eu tenho feito na MAP. Quando chegou no ano passado, a gente viu a necessidade, né, sentiu essa necessidade de dar um passo além. Foi quando uma pessoa queria comprar uma unidade da MAP e era para comprar para a filha dela, que era engenheira química, ia fazer pós-graduação. Aí eu falei assim para ela, Rosa, eu tenho interesse em comprar. Eu falei, me traz a documentação da MAP toda, que eu vou dar uma olhada, vou dar uma analisada. Aí eu olhei todinha a documentação, vi os números e fiquei impressionada. Eu falei, gente, essa empresa é muito boa. O que falta aqui? Administração. Ela ficou muito com a parte de venda, a parte técnica, eu com a parte médica. Então não adianta nós duas sozinhos querer administrar. Então a Suzana foi uma peça muito importante também, né? Nessa que nós crescemos muito. Em praticamente 4 ou 5 meses ela vendeu 1 milhão e pouco em termos de clientes e de contratos fechados. Aí a MAP cresceu demais, nós em 2 anos que eu estou na empresa, nós triplicamos o faturamento da empresa. O diferencial da MAP hoje no mercado e todo o tempo que foi a qualidade do nosso serviço. Então nós sempre levamos muito a sério o tipo de serviço que era prestado para o cliente. Não simplesmente chegar lá e vender um documento, entregar uma pastinha de documento para o cliente. Como que a gente chegou nas franquias? Empresa estabilizada, custos estabilizados, equipe técnica formada, equipe médica formada. Falei, vamos franquear, porque isso é uma história e a gente sabe que franquia só funciona construída em cima de base, em cima de grandes histórias. E a história da Rosa é uma grande história, é uma história de uma mulher que saiu da pobreza, que estudou, que se fez sozinha, que procurou ser a melhor em tudo que ela fazia. Então eu acho assim que ela tem autoridade, ela é uma autoridade em termos de medicina e segurança do trabalho. E agora a MAP está pronta e preparada para usar esses 16 anos que nós temos de experiência para atingir um novo patamar no mercado. A gente vai estar comprando não só um modelo de negócio, mas uma história de vida. Ser um franqueado MAP hoje, eu acho que é fazer parte da família MAP, de toda a história da MAP, de tudo que aconteceu e até onde a gente chegou. E quanto caminho a gente ainda tem para percorrer e quem entrar com a gente agora vai percorrer esse caminho. Porque a gente quer crescer muito, a gente quer ter muito sucesso. Então é a chance do franqueado hoje estar iniciando com a gente e começando essa trajetória, essa nova trajetória da MAP. E se me perguntarem como foi a minha história, eu diria que é agora que ela começa.